Nós convidamos o Dr. César Perry de Carvalho para que ele possa fazer uso da palavra e dar início, então, oficial ao nosso encontro. Nós temos a alegria de saudar a todos. É uma satisfação muito grande de verificar que neste evento há representação de todas as partes do Estado de São Paulo, porque neste seminário o Conselho Federativo Nacional, através da sua Comissão Regional Sul, lança essa proposta de trabalho para a região Sul, daí a representação das federações desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, mas também simultaneamente nós já estamos lançando para o Estado de São Paulo. E considerando o esforço que todos tiveram de deslocamento, até a capital numa época de chuvas, isso é bastante significativo para todos nós. Gostaria também de agradecer todo o apoio que foi prestado pela própria diretoria da USE, que está aqui em peso nessa oportunidade, e a comissão que foi encarregada de tomar as providências para termos a infraestrutura do seminário, que é a Júlia Nezu de Oliveira, que é vice-presidente da USE, a Delma Crotti, que é segunda secretária da USE, e o Zanardi, Luiz Alberto Zanardi, que é secretário-geral da USE. Então nós agradecemos a todos por permitirem a infraestrutura para a realização do evento. Este momento é para nós de muita importância, porque quando o Conselho Federativo Nacional lançou a proposta da campanha de divulgação do Espiritismo, previa numa das etapas a realização de alguma coisa que contribuísse com mais estabilidade e firmeza para o movimento espírita, ou seja, oferecendo recursos, subsídios para a melhor preparação de recursos humanos, para o movimento espírita. Daí a razão de um seminário de preparação de trabalhadores para as atividades espíritas. Este seminário, que agora está sendo lançado na região Sul, significa que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Rio de Janeiro farão um lançamento para seus estados. Significa também que todos vocês aqui presentes do próprio estado de São Paulo irão provavelmente replicar isso nas suas regiões. Daí a tarefa de multiplicador, e de intitularmos uma reunião para objetivarmos essa multiplicação de todos esses conhecimentos, de todas as experiências que aqui serão apresentadas. No andamento do seminário, nós teremos, na primeira parte, a apresentação pelo Nestor, e que vai desenvolver o tema Fatos Significativos do Movimento Espírita do Brasil, seu trabalho de unificação, as observações de Kardec e dos espíritos superiores sobre a doutrina espírita e o movimento espírita. Depois, numa segunda parte, o Ailton Paiva falará sobre a campanha de divulgação do espiritismo, e numa terceira e parte final de hoje, nós mesmos abordaremos o tema Organização e Ação do Movimento Espírita, os Trabalhadores Espíritas e o Conselho Espírita Internacional. Isso será entremeado de um lanche, de um cafezinho, de um lanche mais à tarde, mais no final da tarde. E amanhã, a partir das 9 horas, o Alquinda de Oliveira, que já está aqui presente, e que se considere parte integrante aqui da mesa, vai desenvolver o assunto como conseguir maior eficácia na comunicação espírita. E finalmente amanhã será montada uma mesa redonda com os 4 apresentadores para que haja um diálogo e uma visão de conjunto, uma síntese de tudo que foi tratado. Então agora nós vamos para o nosso primeiro painel, primeira apresentação, a exposição que será feita pelo senhor Nestor Mazzotti. Queridos irmãos, para nós é uma dupla alegria
estar aqui num trabalho voltado à unificação do movimento espírita e estar reencontrando os companheiros com quem nós temos convivido durante longos anos, tanto aqui nas atividades da USA em São Paulo, ou mesmo à distância na atividade em nível nacional. Não deixamos de estabelecer os contatos e o convívio, o acompanhamento das atividades dos companheiros aqui das terras paulistas. O César colocou muito bem, mas nós gostaríamos de reforçar também algum aspecto que consideramos extremamente importante. Em 1996, o Conselho Federativo Nacional, depois de um ano de análise, lançou a campanha de divulgação do Espiritismo. Aparentemente poderia ser considerado uma atividade simples. Ou por que lançar uma campanha, já que a divulgação da doutrina espírita está sendo feita praticamente desde 1857. Mas ela tinha em si um alerta acima de tudo. Praticamente dois alertas principais. Um deles é exatamente alertar ao próprio movimento espírita para a necessidade de divulgar amplamente a doutrina espírita, colocá-la ao alcance a serviço da humanidade inteira, já que para isto é que veio a doutrina espírita no seu devido tempo. E um outro aspecto, alertarmos-nos também ou conscientizarmos-nos das diretrizes em que se baseia a divulgação da doutrina espírita. Quais são as diretrizes do trabalho de unificação? O que podemos entender por centro espírita? O que cabe a ele fazer? O que cabe às entidades de unificação e entidades federativas realizarem? Quais são as sugestões de tarefas que existem nessa área? E qual a diretriz, basicamente, que existe que norteia o trabalho de unificação do movimento espírita, que é uma atividade nova, não apenas em movimento espírita, mas em termos de uma atividade de nível espiritualista, como nós podemos até destacar no decorrer da própria tarefa. De certa forma, esse trabalho foi fruto de um processo gradativo até chegarmos em 1996 com esta campanha. O ano passado, de 1997, as entidades federativas estaduais, de uma forma geral, fizeram divulgação da doutrina espírita. Através de outdoor, fizeram uma série de tarefas e trabalhos voltados à melhor maneira de difundir a doutrina espírita. Enfim, uma série de realizações ocorreram. Este ano, programa-se, iniciando-se aqui por São Paulo, um trabalho de conscientização no sentido de tomarmos estas bases que novamente o Conselho Federativo Nacional, e no caso o próprio Movimento Espírita Brasileiro, está trazendo ao próprio Movimento Espírita quanto às diretrizes básicas de trabalho, para que nós realmente nos unamos num processo de multiplicação destes princípios que ainda são desconhecidos de grande parte do movimento espírita brasileiro. Sentimos assim que através das entidades federativas, através dos companheiros que se propõem à atividade federativa, é importante que nós nos unamos deste processo. Naturalmente, no decorrer da exposição, a maioria dos companheiros dirão: não há novidade, não estamos trazendo aqui novidade nenhuma, e nem é esse o propósito, porque a doutrina espírita, na sua essência, ela traz as bases fundamentais daquilo que nos cabe realizar, e nós não estamos trazendo novidade quase nenhuma. Mas o importante é que estes princípios, que são de certa forma conhecidos por um grupo pequeno, aqueles mais voltados à atividade federativa, possam e devam ser conhecidos de todos aqueles que se proponham a servir na seara espírita, simplesmente através da transmissão do passe, através da colaboração de um centro espírita, através de uma atividade de estudo em qualquer setor, inclusive na área federativa. Por isso é que nós vamos procurar fazer uma exposição, e nós pediríamos aos companheiros, que são companheiros já de larga experiência no campo da difusão espírita, com bastante experiência também na área federativa, que tudo aquilo que vocês acharem que no processo de desenvolvimento que for feito entre hoje e amanhã, reclamar uma revisão, correção, aprimoramento, que se manifestem a nós, ao expositor, aos companheiros que estiverem aqui à frente desse trabalho, visando esse aprimoramento. E tudo aquilo que representar dúvida ainda,
no que diz respeito à exposição feita, que levantem as questões para que possamos realmente sair daqui munidos desses conhecimentos e em condições de multiplicar estes mesmos conhecimentos a todos os companheiros do nosso convívio, na nossa cidade, na nossa região ou no nosso estado, para que estes princípios, que são princípios doutrinários, e os princípios de diretriz de unificação que o próprio movimento espírita estabeleceu, possam ser de conhecimento amplo e convicto por parte dos companheiros de todas as áreas de atividade espírita. Com este apelo e com esta informação, nós vamos iniciar a nossa exposição. Eu perguntaria se há dúvida ainda com referência aos objetivos desse trabalho. Se não houver, nós vamos seguir. Por favor. Nós ficamos de fazer uma abordagem, um tanto rápida, por certo, a respeito dos fatos significativos do movimento espírita e de seu trabalho de unificação. Pode expondo todo, Célia, por favor. Como vocês verificam, a atividade é grande e nós não vamos parar item por item, porque há muita coisa a ser colocada. Mas quem tiver interesse em buscar um conhecimento melhor, há fontes para isso. Mas nós vamos destacar apenas o ano de 1865, em que houve a fundação do Grupo Familiar de Espiritismo, em Salvador, Bahia, praticamente o primeiro grupo espírita do Brasil. Temos depois o lançamento do Eco de Além Túmulo, que foi o primeiro periódico espírita do Brasil, em 1869, também através de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Tivemos uma série de atividades com fundação do Grupo Confúcio, fundação da Sociedade Espírita Deus Cristo Caridade, fundação da Sociedade Espírita Fraternidade, fundação do Grupo Ismael, mas em 1863 houve o lançamento da revista Reformador, que continua até hoje, fazendo o trabalho de difusão da doutrina espírita. Um ano depois, em 1884, houve a fundação da Federação Espírita Brasileira, que na época praticamente não aglutinou nenhum centro, mas que através do tempo e do trabalho de muitos companheiros foi estabelecendo esse processo de apoio para a atividade federativa. Um ano muito significativo também, de 1886, foi quando Bezerra de Menezes fez uma pública manifestação de fé espírita. Ele já era uma pessoa altamente conhecida no Rio de Janeiro, na área política, e fez essa manifestação pública de fé espírita, o que provocou uma série de reações as mais diversas, mas que mostrou a envergadura espiritual de Bezerra de Menezes. Em 1887, Bezerra inicia uma série de artigos em favor do espiritismo nas páginas do País. Em 1889, Bezerra assume pela primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira. Ele foi o segundo presidente da Federação Espírita, já que o primeiro foi o Marechal Everton Quadros, que foi de 84 até 89. Nesse mesmo ano de 89, logo após ter assumido a presidência Bezerra de Menezes da Federação Espírita Brasileira, Kardec transmite mensagens pelo médium Frederico Júnior, exortando os espíritas brasileiros ao estudo, à caridade e à união. Estas mensagens de Kardec, através da mediunidade de Frederico Júnior, constam do livro A Prece, que a Federação Espírita edita. Vale a pena analisarmos estas mensagens, porque ela provocou realmente uma chamada de atenção para o movimento espírita naquela época, a ponto de Bezerra de Menezes, em seguida, praticamente convocar aquilo que foi o primeiro Congresso Espírita do Brasil, que ocorreu em 14 de abril de 1889. Vejam que o tempo é curto e esse congresso, naturalmente, teve um grupo muito pequeno. Mas a vantagem e o mérito desse congresso foi definir, logo pela primeira vez, o caráter federativo do movimento espírita. O que significa dizer o caráter federativo? Ou seja, é a preservação da independência, da unidade, da personalidade das próprias instituições, dos centros espíritas. Haveria união, mas seria preservado a individualidade, a unidade do próprio centro espírita. Em 1890 houve a aglutinação junto à FEB da Organização de Assistência aos Necessitados,
e esse trabalho desenvolveu-se de forma muito ampla durante muito tempo, que serviu até de base para, em benefício da visão clara dos objetivos da doutrina espírita e uma imagem positiva também para a própria doutrina espírita. E em 1895, Bezerra assume pela segunda vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, ficando até 1890, quando desencarnou. Esse período foi muito importante porque, através do trabalho de Bezerra, se consolidou em boa parte aquelas preocupações que no final do século passado envolveram o movimento espírita no seu início. E a presença e o trabalho de Bezerra colaboraram na sua consolidação. Tanto que em 1904, 4 anos após a desencarnação de Bezerra, houve o encontro no Rio de Janeiro, em que várias instituições de vários estados lá estiveram para comemorar o primeiro centenário de Kardec. E ali houve análise e acabou-se por aprovar as bases da organização espírita, que serviu para estimular a criação de muitas federações espíritas estaduais. Há várias organizações federativas estaduais criadas nesse princípio do século, e também definir e motivar o processo de aglutinação do próprio movimento espírita. Mas o primeiro passo foi no sentido de estimular a cada estado a que tivesse uma atividade federativa, exatamente para facilitar o processo de organização e de difusão da própria doutrina espírita. Essa atividade federativa na metade do século foi relativamente pequena, porque tivemos apenas a reunião de 1926, em que a primeira reunião do primeiro Conselho Federativo da FEB, que ocorreu de 3 a 8 de outubro. E em 1933 tivemos a segunda reunião desse conselho. Cabe lembrar que houve companheiros aqui de São Paulo lá presentes nos dois, principalmente, pela nossa lembrança, a presença de Pedro Camargo, Vinícius, nessas duas reuniões do primeiro Conselho Federativo da FEB. Em 1988, nós vemos aí várias atividades no meio, mas no campo da unificação do movimento espírita, em 1948, tivemos aqui em São Paulo o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que se seguiu à fundação da USE em 1947, que por sua vez se seguiu ao primeiro esforço de unificação que surgiu em 1945 com a organização da União Social Espírita, que serviu de base para o Congresso de 47, que serviu de base para o Congresso de 48, de 47 em nível estadual, de 48 em nível nacional. E este Congresso de 48 em nível nacional serviu como que um estímulo, um apoio para, no ano seguinte, em 1949, houvesse a assinatura do Pacto Áureo. Este realmente foi um momento muito significativo, porque foi mais um passo que o trabalho de unificação deu em termos do movimento espírita. Se em 1904 foi estimulada a criação das entidades federativas estaduais, em 1949 se conseguiu, através do Pacto Áureo, aglutinar as entidades federativas estaduais no Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, que até então reunia centros espíritas, mas a partir de 49, com a assinatura do Pacto Áureo, passou a reunir as federações espíritas estaduais, como ocorre até hoje. Em 1950, houve um trabalho muito grande de espíritas aqui do Brasil, principalmente na região Nordeste e Norte, para levar o conhecimento das ideias relacionadas com a unificação do movimento espírita, estimulando a organização dos próprios estados na área do movimento espírita, visando esta aglutinação. Em 1962, ou na década de 60, nós vemos uma série de trabalhos que se começou no sentido de dinamizar um pouco mais as atividades federativas, que ainda estavam num processo de consolidação e de definição de diretrizes. Um simpósio aqui centro-sulino, que ocorreu em 62 em Curitiba, foi praticamente uma primeira experiência de nível de regionalização do Brasil para abordar objetivamente as tarefas relacionadas com a organização do movimento espírita. Depois desse simpósio centro-sulino, nós tivemos em 1963 o simpósio do Nordeste em Salvador, em 64 dos estados do Norte em Belém,
e em 65 o Simpósio do Centro-Oeste e Territórios em Goiânia, e em 1966 tivemos, numa reunião do Conselho Federativo Nacional do Rio de Janeiro, como que o fecho desses simpósios todos, aglutinando as conclusões, os relatos relacionados com essa primeira experiência. Mas foi também em 1963 que o movimento espírita teve uma diretriz muito importante e fundamental para colaborar na organização da tarefa da unificação. Vários companheiros aqui do estado de São Paulo, ligados à unificação do movimento espírita, lembrando entre eles o Jordão, Dr. Luiz e muitos outros companheiros, estiveram em visita ao Chico Xavier em Uberaba nesse ano. E levaram uma série de questões para uma conversação com os espíritos a respeito da questão unificação. E foi através desta conversação e desse contato que nós tivemos uma mensagem chamada Unificação, assinada por Bezerra de Menezes e que serve de parâmetro, de diretriz para as tarefas de unificação do movimento espírita e que vem permitindo a união dos espíritas de uma forma gradativa, consciente, em respeito à própria liberdade de cada um, mas unindo os espíritas para essa grande tarefa de ampla difusão da doutrina, que vai se consolidando à medida que o trabalho normalmente vai crescendo. Sobre esta mensagem, nós teremos vários estudos ainda no decorrer desse mesmo encontro. Mas ainda voltando ao aspecto histórico, nós podemos observar que em 1970 houve a instalação oficial da Seção Brasília da Federação Espírita Brasileira. E em 1970 também houve mais um passo no campo da unificação, que foi a criação dos Conselhos Zonais do Conselho Federativo Nacional. Amparado na experiência dos simpósios, o Conselho Federativo Nacional criou os Conselhos Zonais. No que significava esses Conselhos Zonais? Dividiu-se o Brasil em 4 regiões, como já havia sido dividido anteriormente nos simpósios, e cada região reunia-se num semestre, tratando de um assunto específico, e depois de 2 anos e meio a 3 anos, depois de analisado em todas as regiões, este assunto era tratado numa reunião plenária do Conselho Federativo Nacional em Brasília. Esse trabalho foi muito significativo, porque de 1975, e nós vamos ver até o decorrer de 1985, melhor dizendo, nós tivemos, de 1970 a 1985, tivemos o trabalho dos conselhos zonais, que permitiu uma série de definições, uma série de tarefas, das quais surgiram os documentos que norteiam o trabalho, tanto com relação à Centro Espírita, como com relação ao trabalho de unificação do próprio movimento espírita. Em 1975, dentro desse trabalho dos conselhos zonais, o Conselho Federativo Nacional voltou sua atenção mais de perto às questões relacionadas com o Centro Espírita, procurando dar uma diretriz mais objetiva ao trabalho de unificação, voltando a atenção ao Centro Espírita. Cabe lembrar que foi uma proposta aqui da USE, em 1975, que, acatada pelo Conselho, começou a direcionar o trabalho de unificação voltado à própria tarefa da unificação, junto ao Centro Espírita. Em 1977, foi aprovado o documento Adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades. Quer dizer, de 75 a 77, o Conselho Federativo Nacional, através dos seus conselhos zonais, discutiu esse documento. É importante destacar isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, tem aquele opúsculo, Orientação ao Centro Espírita, que é da FEB, e muitos pensam, vai ver que foi a diretoria que fez. Mas não. Esse documento, que é a Orientação ao Centro Espírita, e outros mais que nós vamos ver aí, são documentos que foram discutidos pelo movimento espírita em todos os seus níveis. Então nós tivemos de 75 a 77 um trabalho de análise pelo movimento espírita através das entidades federativas estaduais que envolveram também os seus próprios núcleos de constituição para chegarmos a um documento de nome Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas finalidades. Esse documento teve por base um outro documento que a USE, na época, apresentou e que aprovou, que tinha por título Carta aos Centros Espíritas.
Em 1977, nós temos aí o lançamento da campanha de evangelização espírita da infância e juventude. Houve a transferência do Conselho Federativo Nacional para a sua sede em Brasília também. Mas nós tivemos, em 1980, um outro documento decorrente do adequação, porque o Conselho Federativo Nacional, em 1977, aprovando a adequação ao Centro Espírita, ele procurou destacar como entender o Centro Espírita e o que, basicamente, cabe ao Centro Espírita realizar. Foi um trabalho um tanto suave, em termos de uma definição mais genérica para o Centro Espírita. Era um primeiro documento que o movimento espírita definia em favor do próprio Centro Espírita, daí a razão desse cuidado. Mas o Conselho Federativo Nacional, sentindo a importância desse documento, sentindo a necessidade de avançar um pouco mais, por proposta do Rio de Janeiro, começou a analisar a orientação ao Centro Espírita, ou seja, o que cabe realmente fazer e como fazer, como colocar em prática a orientação do Conselho Federativo Nacional nesse primeiro documento. Daí, em 1980, surgiu o Orientação ao Centro Espírita, que é um outro documento que oferece uma série de sugestões para o Centro Espírita desenvolver em suas atividades. Em 1983, nós temos aí a transferência da direção e redação do Reformador para Brasília também. Em 83, houve um outro documento também muito importante que o Conselho Federativo Nacional aprovou. Quando aprovou o documento, em 1980, Orientação ao Centro Espírita, a mesma reunião do Conselho Federativo Nacional precisava definir qual era o tema que o próximo ciclo de zonais iria trabalhar. E nessa oportunidade, considerando que as diretrizes básicas do Centro Espírita já haviam sido definidas, o Conselho entendeu que era momento de haver um documento de caráter oficial por um órgão coletivo, como é o caso do Conselho Federativo Nacional, que definisse as diretrizes do trabalho de unificação. Como nós vamos desenvolver esse trabalho? Ele é importante ou não é? Quais são as sugestões de tarefas que são feitas para o desenvolvimento desse trabalho? E, principalmente, a filosofia que norteia o trabalho de unificação do movimento espírita. Esse documento também foi discutido, analisado no período de 1980 até 1983, quando o Conselho Federativo Nacional aprovou o documento Diretrizes da Dinamização das Atividades Espíritas, que também compõe esse opúsculo Orientação ao Centro Espírita, como nós vamos ainda verificar. Nós tivemos outras atividades ainda naquele ano, como o lançamento da campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita, também no Conselho Federativo Nacional. Tivemos em 84 a transferência definitiva da sede da FEB para Brasília, por ocasião do seu centenário. E em 1985, o Conselho Federativo Nacional transformou os então conselhos zonais em comissões regionais. Na essência, o que é que mudou? O nome apenas? Não. Mudou praticamente o sentido, o objetivo do próprio trabalho. Os conselhos zonais, eles tinham uma meta, analisar um tema que ia sendo analisado por todo o movimento espírita até se concluir por uma redação definitiva. Mas depois que o Conselho Federativo Nacional observou que as diretrizes para o Centro Espírita já haviam sido estabelecidas e que as diretrizes para o trabalho de unificação também já haviam sido estabelecidas, o que caberia então fazer em termos de estabelecer diretrizes? A bem da verdade, caberia agora começar a trabalhar no sentido de realizar aquilo que for estabelecido nas diretrizes. Não havia mais o que definir em termos de norteamento, mas trabalhar e aglutinar para que se concretizassem aqueles documentos, ou seja, que aquele documento que era de uma diretriz se transformasse em algo efetivamente operacional. As comissões regionais, então, foram criadas em substituição aos conselhos zonais, num sentido inverso. Reúnem-se as federações espíritas de todos os estados, e já não uma vez por semestre, mas a cada ano todas se reúnem, como ocorre até agora. Mas as federações analisam o que está sendo feito, verificam as suas necessidades, a sua realidade, a sua dificuldade, analisam juntos o que podem fazer para aprimorar o trabalho, permutam informações, trocam experiências,
passa um material de apoio recíproco para que as federações voltem para os seus estados munidas de conhecimento, munidas de uma visão melhor, munidas de experiências que outros passaram, para aprimorar o seu próprio trabalho. Não é, pois, naquele sentido de que vai tomar uma decisão para depois levar ao Conselho Federativo Nacional. Pode ocorrer, eventualmente, uma situação assim, mas o objetivo básico é de apoio às entidades federativas estaduais para que elas possam levar avante, concretizar, facilitar a sua tarefa de levar ao Centro Espírita aquelas diretrizes todas do trabalho de unificação que já foi estabelecido. Esse trabalho foi iniciado em 1986, há 12 anos praticamente. Tivemos outras atividades no decorrer do próprio trabalho do movimento espírita. Em 1989, o primeiro Congresso Espírita Internacional, cujas causas e realização poderemos tecer considerações posteriores. Tivemos lançamento da campanha em defesa da vida, Viver em Família. Houve a realização em 95 do primeiro Congresso Espírita Mundial, promovido pelo Conselho Internacional. E em 1996, o Conselho Federativo Nacional aprova a campanha de divulgação do Espiritismo. Como nós dissemos em princípio, esta campanha não traz texto novo praticamente nenhum, apenas procura aglutinar o que existe para trabalharmos juntos e que estabeleçamos um processo de consolidação desses princípios básicos. Num momento em que o movimento espírita cresce, está ampliando cada vez mais as suas bases, está alcançando cada vez mais os seus objetivos, é importante que todo o movimento tenha essa convicção, essa consciência das diretrizes gerais do próprio trabalho do movimento espírita, para que ele cresça organizadamente, sem atritos e desgastes desnecessários. Bezerra de Menezes chegou a comentar, segundo nos consta, companheiros, em uma mensagem transmitida por Divaldo Franco, que esta campanha da divulgação do Espiritismo representa como que o respaldo do alicerce do movimento espírita, ou seja, aquilo que representa a base consolidada e cimentada do alicerce, porque com esta base a tendência agora do movimento espírita realmente é crescer para ter uma influência, uma ação cada vez mais no ambiente social em que nós nos encontramos. Mas era importante que todas as pessoas tivessem essa diretriz, tanto de caráter doutrinário como em caráter de unificação, para que, unidos e conscientes dessas mesmas diretrizes, dessas mesmas bases, possamos nos transformar, cada um no seu polo de ação, em elementos vivos e multiplicadores dessa mensagem, para que realmente o movimento espírita cresça harmonizadamente, de forma integrada, de forma consolidada e, consequentemente, mais fortalecida e mais rapidamente. Nessa panorâmica rápida é o que nós gostaríamos de dizer. Sobre isto, teria alguma coisa que vocês gostariam de nos apresentar? Alguma dúvida? Ou tem muita dúvida e nem querem nem sequer manifestar, ou não há grandes dúvidas, pelo menos. Nós vamos então dar sequência, fazendo agora algumas considerações sobre a outra parte que diz respeito às orientações dos espíritos e de Kardec, e observações dos espíritos e de Kardec também sobre a doutrina espírita e sobre o movimento espírita. Depois nós teremos uma outra parte que ficará a cargo do nosso companheiro Ailton, em que ele vai detalhar um pouco mais os textos da própria campanha, que também colocam este assunto, tanto doutrina como movimento espírita, para uma difusão bastante ampla. Nós temos aí a folha-rosto, vamos dizer assim, da apresentação, que é a preparação de trabalhadores para as atividades espíritas. E procuramos colocar uma frase de Paulo, que sentimos que no movimento espírita é extremamente significativa. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
Realmente, no campo da unificação em que nós nos encontramos, é importante que o sinal seja bastante claro, se nós quisermos realmente aglutinar companheiros em torno das tarefas que o movimento espírita naturalmente nos convoca. E a colocação de Paulo é significativa. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós temos à nossa frente, como trabalhadores espíritas, tocados pela doutrina espírita, motivados pela sua vivência e mais motivados ainda pela sua divulgação, temos conosco o propósito sincero de somar neste processo de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Mas é fundamental que todos nós tenhamos uma visão clara das bases doutrinárias em que esse trabalho se desenvolve e das diretrizes da tarefa de unificação também em que ele se assenta. Daí a razão desta reunião, daí a razão deste estudo conjunto, para que nós saiamos daqui como um exército, unidos como um feixe de varas, sabendo com toda clareza o que nos cabe fazer nessa batalha, entre aspas, que nos cabe realizar em nossa área de ação do movimento espírita. Um ponto que se considera bastante importante para nós, considerando que nós estamos num trabalho que é de estudo, difusão e prática da doutrina espírita, e nós vamos ver com toda clareza que o movimento espírita existe para promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, vem a questão da doutrina espírita. Qual é a origem da doutrina espírita? Qual é o seu objetivo claro? E nós encontramos isso já em prolegômenos do Livro dos Espíritos, logo no começo, antes até de começar Kardec transcrever as perguntas e respostas feitas do diálogo com os Espíritos. E é Kardec que nos diz: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então Kardec destaca muito bem a origem e o objetivo. A origem vem dos Espíritos, eles é que trouxeram, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, trouxeram a doutrina espírita. E para quê? Para uma missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E observa que esse livro, o Livro dos Espíritos, é o repositório destes ensinos. E observa ainda Kardec: foi escrito por ordem mediante ditado dos Espíritos superiores. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Nada de novo estamos falando, mas é importante que nós tenhamos esta convicção íntima e segura da postura de Kardec diante dos ensinamentos dos Espíritos. Ele destaca com toda a ênfase que a doutrina é dos Espíritos. Ele não colocou nada no Livro dos Espíritos que não fosse ouvido, ou que não fosse fruto também de um contato, de consulta com os Espíritos. A obra dele foi de aglutinar. É importante para nós porque quando nós nos propomos a fazer um trabalho de difusão da doutrina, nós estamos tratando de uma doutrina que vem de uma origem do mundo espiritual superior, trazida pelos Espíritos e que Kardec teve a tarefa de aglutinar, de constituir, de organizar para melhor apresentação. Apenas isto. Ainda sobre este assunto, são os próprios Espíritos e no mesmo prolegômenos que confirmam esta colocação de Kardec. Eles dizem a Kardec: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, ou seja, é dos Espíritos. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Nós sabemos perfeitamente que quando
muitas vezes nós, os homens, fazemos algum projeto, esse projeto às vezes acaba não se concretizando, muda de rumo, acaba fracassando. Quando, porém, se trata de um projeto do mundo espiritual superior, isto acaba se consolidando no tempo, seja qual for o caminho que se busque para alcançar. Quando os espíritos superiores dizem, nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que é um dia de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, significa que é um projeto de construção de uma sociedade nova. E todos nós, aqueles que aceitamos a doutrina espírita, procuramos e sentimos os benefícios que ela nos traz e trabalhamos pela sua difusão, estamos engajados nessa construção deste edifício que os espíritos estão dizendo, que se eleve, que um dia de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. É importante que nós tenhamos esta convicção. Muitas vezes as pessoas, dentro de uma preocupação de humildade, acham que não chega a tanto, nós não somos dignos disso. Se nós formos avaliar as nossas capacidades, por certo, muitas das coisas nós não poderíamos estar participando. Mas, diante da boa vontade que porventura tivermos, e diante da misericórdia divina, surge sempre a possibilidade de contribuir para uma coisa nobre. E nós estamos tendo essa chance com a doutrina espírita, em colaborar numa medida nobre, que é a difusão dessa doutrina, ajudando o homem a construir uma sociedade nova, assentada nos princípios cristãos, à luz da própria doutrina. Por favor. Este ponto relacionado com a origem e objetivo nos parece bastante sólidos. Mas vamos ainda ver outras afirmações de Kardec para mostrar a visão dos espíritos e de Kardec com relação à importância e às raízes profundas da própria doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca em uma de suas frases, porque há outras também com o mesmo sentido, onde ele diz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que Ele mesmo preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Esta afirmação não é uma afirmação en passant de Kardec, é uma afirmação de estrutura, de organização, em que o trabalho, o projeto, o esquema em que a doutrina espírita foi trazida para a humanidade se assenta. O Cristo está presidindo o trabalho todo relacionado com a doutrina espírita. Desde a sua vinda, desde a sua programação, o trabalho de Kardec, a consolidação da doutrina e também o trabalho do movimento espírita que vai visando a difusão desses princípios para a humanidade inteira. As estratégias que o mundo espiritual estabelece ficam para nós cada vez mais claras quando observamos o contexto do próprio movimento espírita no mundo e os passos que vão crescendo, que vão sendo propícios à sua própria difusão. Mas não tenhamos dúvida de que essa afirmação, ela tem raízes profundas na própria verdade, porque sem dúvida alguma o Cristo preside não apenas a codificação espírita, a doutrina espírita que Kardec codificou, mas também o seu trabalho de difusão, de implantação, porque é um veículo fundamental na construção de uma sociedade nova em que nós estamos empenhados. E Kardec, em A Gênese, ainda ressalta ainda uma vez, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Naturalmente, quando Kardec diz que é divina no sentido de vir de Deus, vir dos espíritos superiores que fazem a vontade de Deus. Não tem aí nenhum sentido, nenhum caráter místico, mas um caráter dentro do aspecto divino que a doutrina espírita nos traz, pelos seus próprios ensinamentos. Nesse aspecto relacionado com a origem e objetivo da doutrina espírita em nossa terra, existe alguma dúvida? As perguntas parecem que serão feitas por escrito, não?
serão por escrito. Então nós vamos seguindo, e aquilo que for o caso, vocês escrevem, que no momento devido nós vamos tentar repassar. Bom, aí surge um outro aspecto de orientação dos espíritos superiores. Aí já não está dizendo mais a doutrina, mas está se falando aos trabalhadores espíritas, aqueles que se propõem a estudar a doutrina espírita, a promover a sua prática, promover a sua difusão. O que é que os espíritos nos dizem? E o Espírito de Verdade, no capítulo que trata dos trabalhadores da última hora, a palavra trabalhadores vem sempre. No seu capítulo 5 nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso foi dito em 1862, pode observar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se na época estava aproximando, é sinal que a essa altura nós já estamos nos tempos da transformação da humanidade. Ditosos os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Vejamos bem essa colocação do Espírito de Verdade. Ditosos os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Neste caso, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Aí ele está falando até, de certa forma, em salário. E ele pode falar em salário, porque o Espírito de Verdade é um dos espíritos que coordenam a difusão da doutrina espírita, então é um dos encarregados de amealhar, de aglutinar, de formar recursos humanos, preparar trabalhadores. Então ele pode perfeitamente dizer a respeito dessa remuneração, entre aspas. Mas vejamos a condição que ele estabelece. Ditosos sim, os que trabalharam no campo do Senhor sim, mas com desinteresse e sem outro móvel que não a caridade. Porque aqueles que tiverem outros propósitos de projeção pessoal, como já se coloca em outras partes da doutrina, terão liberdade de realizar, mas vão ficar apenas com o salário daquilo que eles quiseram realmente buscar. Ditosos ainda, fala o Espírito de Verdade, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, reunamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio as vossas rivalidades e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então vejamos bem a colocação do Espírito de Verdade, quando ele diz: são ditosos os que buscarem o trabalho aglutinado, juntarem os companheiros. Mas ele diz também o que é que essa pessoa deve dizer: vinde a mim, diria o Senhor, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades, aos vossos ciúmes, também como consta de outra tradução, e às vossas discórdias. Vejamos bem que os espíritos, conhecendo as nossas precariedades, ele não diz: ditosos aqueles que eliminarem totalmente o ciúme, a discórdia e as rivalidades. Não dá para pensar em eliminar, porque nós estamos num processo ainda de evolução. Mas se na nossa faixa conseguimos impor silêncio, quer dizer, silenciar, conter, manter dentro de nós essa tendência ao ciúme, tendência à rivalidade, tendência à discórdia, já teremos feito muito em favor do próprio movimento espírita. Estaremos evitando problemas mais graves. Vamos seguir. Aí nós temos outra afirmação do Espírito de Verdade, bastante conhecida, em que fala para os espíritas: amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. E destaca de forma bem profunda os vínculos do cristianismo com a doutrina espírita, destacando que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. E se destaca aqui também a frase de Paulo, muito significativa e muito ligada à tarefa da unificação: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A grande dificuldade que nós encontramos muitas vezes na tarefa da unificação é de que nós estamos, na doutrina espírita, procurando não só trabalhar e unir homens livres,
mas estimulá-los a botar em prática o seu direito à liberdade. Kardec ainda nos diz, no Livro dos Médiuns, a respeito da tarefa da unificação: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Nós vemos aí a expectativa de Kardec no campo da unificação do movimento espírita. Então ele sabe que para alcançar a humanidade inteira é um pouco difícil, mas pelo menos no movimento espírita nós temos condições de lançar as bases de um convívio realmente fraterno, que servirá até de fermento para beneficiar a humanidade inteira. Ele destaca também um outro aspecto importante na unificação, que os companheiros dessa área já conhecem há muito. 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a viagens, em visita aos diferentes centros, e a lhes imprimir boa direção. Vamos seguir. Nós temos muitas citações, mas vocês depois poderão até buscar isto, meditar uma a uma, estando nesse texto de apoio, que é uma compilação de dados, e que vocês podem até avançar no estudo junto às outras bases em que ele se apoia. Há outras afirmações de Kardec muito significativas também, e que constam do Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo. Quando Kardec fala: outro tanto se dará com o Espiritismo organizado. Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e a lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. É interessante observar que Kardec, já em 1868, abordava assuntos que praticamente agora é que nós estamos começando a vivenciar, que é exatamente esse trabalho do movimento espírita em vários países. Realmente essa colocação de Kardec é fundamental, porque a doutrina é uma só, mas nós temos que ter a sensibilidade de perceber as nuances culturais de cada país e compreender a implantação da doutrina espírita em outros países com características um tanto diferentes, mas sem prejudicar a própria base, dentro da visão que Kardec aí estabelece. Ainda a segunda afirmação fala no mesmo sentido, em que os centros serão como que observatórios do mundo invisível, que permutarão entre si o que obtiverem de bom e de aplicável aos costumes dos países onde funcionarem, uma vez que o objetivo que eles colimam é o bem da humanidade e não a satisfação de ambições pessoais. Se nós trocarmos país e transformarmos em estado, funciona da mesma forma. Se trocarmos estado, falarmos em região, do mesmo jeito. Se trocarmos região e falarmos de cidades, funciona da mesma maneira. E se trocarmos cidade e falarmos em centros espíritas, vai funcionar muito bem também. Então é esse trabalho de integração em que as boas experiências podem e devem ser veiculadas, que vai nos ajudar a ser fortes numa ação de difusão da doutrina espírita de uma forma bastante ampla. E aí a frase muito conhecida também, de que 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes, faltou um S, do que sendo que não se entendem. Então vemos aí mais uma vez a necessidade da nossa união. O movimento espírita, em termos mundiais, ainda é bastante pequeno. A nossa união é fundamental para esse crescimento. Só através de uma união sincera, uma união fraterna, uma união em que nós coloquemos a doutrina como ponto principal dos nossos trabalhos, é que permitirá o sucesso das nossas atividades. Ainda Kardec nos fala algumas coisas do projeto 1868, bastante conhecido por parte de vocês. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Então essa união, tanto de caráter doutrinário como de movimento, é fundamental para a sua ação. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Esta responsabilidade nós temos,
conscientes do conhecimento da doutrina espírita e da sua importância na humanidade, nós não temos como fugir a esta convicção e essa responsabilidade que nos é transferida por esse conhecimento doutrinário. Aí fala a respeito do curso regular de Espiritismo, que seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. E destaca que o curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos. E ainda completa Kardec: considero que esse curso como de natureza exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre as suas consequências. Nós temos já hoje experiência no movimento espírita, mostrando que o trabalho voltado a um estudo programado, metódico, sistematizado, bem organizado da doutrina espírita é a única maneira pela qual nós temos condições de promover uma difusão da doutrina espírita de uma forma segura, consciente e bem assentada nos seus próprios princípios. E mais ainda, fortalecido pela união de pontos de vista. De Emmanuel, nós temos também algumas observações muito importantes para todos aqueles que nos encontramos na atividade espírita. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. A afirmação de Emmanuel coloca o centro espírita como um polo educacional muito importante, com a visão de educação que a doutrina espírita tem. Há uma outra frase muito significativa no campo da unificação, que é esta segunda: Senhor Jesus, faze-nos observar por misericórdia que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que por isto mesmo cada qual de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. Esta frase é muito importante porque nós não podemos pretender no próprio movimento espírita um processo de massificação no sentido de que as pessoas vão pensar e agir de forma absolutamente iguais, de uma maneira robotizada. Nós vamos procurar e devemos procurar uma ampla difusão da doutrina espírita, respeitando as características individuais de cada um, preservando os princípios básicos da doutrina, mas promovendo esse entendimento também quanto à diversidade das pessoas que tomam conhecimento dele. E Emmanuel também colabora conosco para uma visão bem clara a respeito da unificação, além daqueles alertas que Bezerra comumente nos traz. Ele nos diz, principalmente para quem trabalha na unificação do movimento espírita: trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los, estruturar-lhes o plano de ação na ordem superior que nos orienta o idealismo é serviço de indiscutível benemerência, porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. Realmente, trabalhar no centro espírita tem muitas dificuldades e reclama renunciação, mas no campo da unificação reclama-se muito mais. E é importante que todos aqueles que se proponham a essa tarefa tenham esta consciência, sabendo que o trabalho é nobre, mas tem a sua complexidade, e a perseverança nele é uma base fundamental para o nosso próprio crescimento espiritual. Esta mensagem é aquela que nós nos referimos, que ocorreu em 1863, obrigado, Júlio, e que serviu de base para estabelecimento de diretrizes no campo da unificação do movimento espírita. É bastante conhecido, então nós não vamos parar muito, procurando mais relembrar esses aspectos. Bezerra começa dizendo que o serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. É o que foi comentado há pouco. É o trabalho de unir pessoas, mas em respeito à sua própria liberdade. O trabalho de unificação é um trabalho de posição consciente, não é um trabalho de soma inconsciente. Ainda Bezerra nos diz: mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. É fundamental para estarmos unidos. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz,
Um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Esta questão é fundamental, esse aspecto da multiplicação de número de centros espíritas. Nós só conseguiremos realmente crescer em termos de movimento espírita quando tivermos cada vez maior o número de centros espíritas bem estruturados, bem assentados, bem firmados nos princípios doutrinários. Essa frase de Bezerra também nos ajuda em muitos aspectos. A doutrina espírita possui seus aspectos essenciais em configuração tríplice. Procura Bezerra mostrar a abrangência da doutrina. Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Realmente o trabalho de unificação em que nós nos encontramos é um trabalho que precisamos estimular as pessoas até criarem, ocuparem espaços, produzirem. Não cercear para, às vezes, evitar que eliminemos do princípio um trabalho muito bom, nobre e muito bem inspirado pelo mundo espiritual. O campo da unificação deve ter sensibilidade para acolher todas as iniciativas também. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagra à religião, que lhe divinize as aspirações. Então nós vemos aí que Bezerra destaca, cada um tem uma tendência própria, uma característica própria, que se afina mais com certos aspectos da doutrina espírita. A doutrina é bastante abrangente e bastante ampla, nenhum de nós consegue abarcá-la em toda a sua amplitude, mas nós temos faixas de afinidade com ela, e podemos e devemos trabalhar essa faixa de afinidade dentro dos princípios fundamentais. Se nós temos inclinação à ciência, que trabalhemos bem, à filosofia, que trabalhemos bem, temos contato maior com a religião, que vinculemos o aspecto religioso. Se temos afinidade com a mediunidade, trabalhemos com ela. Gostamos da evangelização da criança também da mesma forma. Setor da assistência social, setor organizacional, seja qualquer setor, nós vamos encontrar uma faixa de trabalho em que nós possamos realmente colaborar. Mas, diz Bezerra, que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Então essa base é fundamental. A liberdade existe, mas nós temos uma base, um ponto comum de encontro, que é, sem dúvida, a base da codificação kardeciana. É a doutrina espírita codificada por Kardec, assentada nas bases que estabelece as 5 obras básicas. Observa ainda Bezerra: ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar. Se nós quisermos ver uma frase importante nesse contexto para a tarefa da unificação, é a última: reunir, mas alimentar. Trabalhamos na unificação procurando reunir os companheiros, reunir as sociedades, reunir os centros espíritas, reunir os companheiros de outras federativas, tudo bem. Mas destaca Bezerra, vamos reunir, mas vamos alimentar também, estabelecer o processo de atendimento às necessidades daqueles que estamos reunindo. Nessa frase longa, e também Bezerra destaca a necessidade de não haver nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem quer que seja. Mas destaca aí a necessidade que temos também de buscar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, para não acabarmos estranhos uns aos outros, ou, como ele diz, cadaverizado em arregimentações que mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos o movimento de libertação numa seita estanque, encarcerada em novas interpretações e teologias, que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Nós vemos como o mundo espiritual se preocupa quanto a essa necessidade da unidade, porque se nós tivermos o trabalho do movimento espírita muito fragmentado, cada um fazendo a sua moda, dentro do seu critério totalmente isolado, sem respeito às bases doutrinárias, nós vamos praticamente fragmentar o movimento espírita e prejudicar o seu crescimento e a sua própria difusão. Daí o alerta de Bezerra de Menezes, que é de fundamental importância. E destaca ainda que nada que lembre casta, discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades. A importância do trabalho dentro do aspecto da simplicidade assentada nos princípios doutrinários. Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras.
a fim de que a nossa fé não se faça hipnose pela qual o domínio das sombras se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Daí o estudo constante das obras básicas, compreender o raciocínio dos espíritos que trouxeram a mensagem doutrinária, a preocupação de Kardec na preservação daqueles princípios. Esse convívio é fundamental para que nós façamos o nosso trabalho no movimento espírita dentro dessas bases seguras que a própria doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita é algo novo na humanidade. Esse relacionamento com o mundo espiritual é também praticamente uma tarefa da doutrina espírita, que é a doutrina espírita que trouxe a mostra as leis que facilitam esse intercâmbio, mas é um terreno extremamente complexo se não nos ampararmos em bases seguras como o da própria codificação. Daí a necessidade de firmarmos sempre esses princípios para um processo de difusão segura da própria doutrina. Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ninguém edifica sem amor, ninguém ama sem lágrimas. Sem dúvida alguma, no movimento espírita, na atividade espírita, nós temos inúmeras oportunidades de realizar, de progredir, mas nós teremos sempre, quando estamos empenhados em fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade, nós teremos os nossos momentos de luto, os nossos momentos de choque, os nossos momentos de sofrimento. Conforme diz Bezerra, ninguém edifica sem amor e ninguém ama sem lágrimas. Pretender facilidades muito grandes na tarefa espírita é cultivar muitas vezes ilusão. É importante que nós tenhamos consciência dessas dificuldades e saibamos perseverar, porque através da perseverança nós não estaremos apenas colaborando na difusão da doutrina, mas estaremos colaborando no nosso próprio benefício, na superação das nossas próprias limitações interiores, que é o objetivo principal da nossa própria encarnação. Bezerra ainda nos diz: a libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado. E na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral para, se não prender a interesses subalternos, efetuar a recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do Mestre, descedentando e orientando as almas. Nós vemos que, sem dúvida alguma, só o estudo lógico da doutrina espírita pode realmente trazer de forma segura os princípios do Evangelho que Jesus nos deixou há 2000 anos, restabelecer os seus princípios e dar uma diretriz segura calcada na lógica que a doutrina espírita nos oferece. E destaca ainda Bezerra como um alerta a todos nós que estamos no movimento espírita. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Há um aspecto também, um outro enfoque que Bezerra dá a respeito do nosso convívio com Kardec. Diz ele: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. É comum nós encontrarmos companheiros que são muito ávidos na defesa de Kardec, mas com um comportamento que jamais Kardec teria, porque conflitaria com o princípio de liberdade, de fraternidade que ele sempre primou. Então, defender Kardec, acima de tudo, é viver os seus ensinos e da forma como ele também viveu. Porque se houve alguém que realmente sofreu muito para que nós pudéssemos ter a doutrina espírita aqui hoje, sem dúvida alguma foi ele. Quem tiver dúvida, que consulte Obras Póstumas, na conversa que ele teve com o Espírito de Verdade em 1856, e vejamos também o comentário que ele faz sobre o que ocorreu nos 10 anos seguintes, as lutas, os sofrimentos, as dores que ele enfrentou para poder trazer a doutrina espírita até nós. Destaca Bezerra: amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos.
E mais, em cada templo o mais forte deve ser escudo para o mais fraco. O mais esclarecido deve ser a luz para o menos esclarecido. E sempre o sofredor, o mais protegido e mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Jesus sempre diz que estaria sempre com os mais simples em qualquer circunstância. E a doutrina espírita, como Consolador prometido, deve ter sempre isso em mente, no sentido de jamais se afastar dos mais simples e dos mais necessitados. O seu crescimento no campo da intelectualidade, no campo das faixas mais aculturadas, é fundamental para o seu crescimento, para a sua difusão, já que é uma doutrina abrangente. Mas em nenhum momento deve se afastar da massa humana carente de orientação, de recurso, de respostas e, acima de tudo, carente da afeição e da caridade, que é alvo e objetivo principal da doutrina. Através da psicofonia de Divaldo Franco, nós temos outras afirmações. Recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Realmente, a imagem do feixe de varas é a imagem mais marcante da unificação, porque as varas preservam a sua individualidade, mas estão unidas e, consequentemente, muito mais fortalecidas juntos do que se fosse uma única vara. Observa ainda, demo-nos as mãos e ajudemo-nos, esqueçamos as opiniões contraditórias, para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Bezerra insiste sempre para perseverarmos, a despeito das dificuldades que encontremos, não apenas nas atividades de unificação abrangente, mas que encontremos nas nossas atividades do dia a dia na casa espírita. Jesus, meus amigos, é o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos, chamando por nós. Necessário, em razão disso, aprofundar o pensamento na obra de Kardec para viver Jesus em toda a sua plenitude. Unificação sim, união também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que acima de tudo nos unamos como irmãos. Esta convicção é fundamental para o sucesso da nossa empreitada. A tarefa da unificação é paulatina, a tarefa da união é imediata. Enquanto a tarefa do trabalho é incessante, porque jamais terminaremos o serviço, desde que somos servos imperfeitos e fazemos apenas a parte que nos está confiada. E completa Bezerra dizendo: não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à aceitação tácita, sem a discussão ou o exame das informações. Convidamos-vos à verdadeira dinâmica do amor. Realmente é um aprendizado muito grande no movimento espírita, principalmente na área da unificação, nós nos movimentarmos na tarefa, no uso da nossa própria liberdade, na nossa própria individualidade, analisando no propósito sincero de servir a doutrina, a melhor forma, a melhor maneira de nós conseguirmos bons resultados na tarefa em que nos encontramos. Companheiros, está encerrada a exposição, vamos às perguntas então. Parece que tem algumas aí já existentes por escrito. Não sei se seria pertinente, mas o Espírito da Verdade não seria Jesus? Pergunta ele. Mudou de nome para não chocar a humanidade. Acham que o Espírito de Verdade representa uma pleiade. Há estudos, como o do Hermínio de Miranda, destacando ou entendendo que é o próprio Cristo. O que nós deduzimos para isto, nesse sentido, é que quando o próprio Kardec perguntou para ele quem era, ele mesmo disse que verdade era suficiente para Kardec saber de quem se tratava. Não precisava fazer mais pergunta nenhuma. Agora, se o próprio Kardec teve esta resposta do Espírito de Verdade, por que é que nós vamos ficar levantando tantas conjecturas? O importante é observarmos que se trata realmente de espíritos de escola. Existem as assinaturas daqueles espíritos nos prolegômenos e outros mais que não constam ali, mas que constam também citados no decorrer da própria obra. E é importante destacar que se trata dos espíritos superiores que estão trazendo esta verdade.
Agora, esta identificação ou não, acreditamos que será alvo natural de estudos mais profundos e futuros. Por enquanto, nós temos conjecturas e nos parece que não é tão fundamental identificar se é o mesmo ou não. Mas a origem, sem dúvida, é a mesma que é o próprio Cristo. Como unir trabalhadores respeitando a liberdade e individualidade de cada um e manter a disciplina de uma casa espírita? Este é o desafio, sem dúvida, que nós vamos tendo que trabalhar no tempo. É lógico que em qualquer setor nós vamos precisar ter uma tarefa de união para poder atingir determinado objetivo. O trabalho de unificação, ele tem respeito no princípio da liberdade. Agora, desde que nós estejamos fazendo um trabalho dentro dos princípios doutrinários espíritas, nós estaremos perfeitamente afinados dentro dos princípios da própria doutrina espírita e no campo da própria unificação. Dentro de uma casa espírita, muitas vezes a situação é um pouco diferente, porque a casa espírita ela tem um trabalho bem mais operacional e, naturalmente, numa tarefa mais operacional, ela pode e necessita ter algumas atividades bem específicas, unindo as pessoas para aquele tipo de prática. Se as pessoas não se afinam com aquela forma estabelecida pela casa, pode perfeitamente constituir um outro núcleo e fazer o trabalho da forma como achar mais conveniente. Melhor do que ficar alimentando uma dissidência, um desgaste que acaba impedindo até que se concretize determinado trabalho. Nós precisamos então ter essa ideia da liberdade sim, mas não a ponto também de chegar a um impasse de não poder realizar absolutamente nada. Quando se fala na necessidade da união e na necessidade de respeitarmos a liberdade nessa união, é que nós temos, para efeito das atividades federativas, este ponto de referência. Existe liberdade? Existe. Isso é da própria lei e a doutrina espírita desenvolve. Ocorre que, dentro dessa liberdade, nós temos uma base comum, que é a base doutrinária, que é a nossa base da própria codificação. Cada centro espírita pode desenvolver o seu trabalho de uma forma um pouquinho diferente do outro, sem ferir os princípios básicos que está na codificação. Agora, a união de cada grupo é que vai implicar ou a afinidade melhor do grupo é que vai implicar na maior ou menor capacidade de executar. Não sei se eu respondi a questão, mas é fundamental que nós compreendamos esse aspecto da liberdade, mas também da objetividade no trabalho do Centro Espírita. Eu gostaria de saber, diz a pessoa que perguntou, se este seminário está com proposta de trabalho, traz novidade para o movimento ou apenas relembrando o trabalho de unificação no Brasil, na capital, interior, nos órgãos e qual o objetivo deste seminário? Foi colocado no começo, pode ser que o companheiro tenha chegado depois. Realmente, como foi dito em princípio, não estamos trazendo novidade, nem era esse o propósito. Mesmo porque, em matéria de doutrina espírita, ela em si mesma é a grande novidade para a humanidade, que a gente precisa espalhar essa novidade para a humanidade inteira. Esta é a grande novidade que nós estamos tratando. Agora, o objetivo deste seminário é exatamente ver os companheiros que, tocados por estas informações, tocados por estes esclarecimentos, se predisponham a ser, como dizia Paulo, cartas vivas do processo dessa multiplicação. Levar esse conhecimento a todos os centros espíritas, para que todos os companheiros em qualquer centro espírita do nosso movimento espírita brasileiro tenham a convicção clara das bases em que o movimento espírita se assenta, exatamente para evitar problemas como tem ocorrido, de críticas às vezes infundadas, inverídicas e que levam inquietações ao movimento espírita totalmente desnecessárias, mas inquietações que decorrem acima de tudo do desconhecimento por parte dos trabalhadores espíritas dessas diretrizes. Cabe lembrar dois aspectos fundamentais. Isso aqui está dizendo, tem gente que pode estar dizendo, poxa, mas eu estou ouvindo isso há 20 anos. Realmente não mudou nada. Ocorre o quê? Se trata, sem dúvida, de uma diretriz fundamental para o trabalho que deve ser sempre relembrada. E um outro ponto importante. Há 20 anos atrás nós teríamos, por certo, 1/3 dos grupos espíritas que temos hoje.
Há muitos dirigentes novos, há muitos espíritas novos fazendo o trabalho sem propriamente ter essa consciência das diretrizes de trabalho que ocorrem. O fundamental, pois, é que nós aqui nos convencemos disto e sejamos os multiplicadores desse trabalho. Não é sem razão que há um texto de apoio que foi montado, que está longe de pretender alcançar perfeição, mas é um material de apoio para quem queira fazer esse trabalho multiplicador. E não é sem razão que nós estamos aqui reunidos, não apenas para tirarmos as dúvidas relacionadas com esses aspectos, mas também nos motivarmos para levarmos esse esclarecimento a todo lugar, para que nós nos invistamos da postura de reais trabalhadores da tarefa federativa, da tarefa de unificação, levando esta mensagem a todo o núcleo espírita. Muitos podem dizer, tem um companheiro lá do centro que ele vai lá, colabora, dá o passe, volta para casa, não quer mais nada do que isso. Tudo bem. Mas ele, mesmo fazendo o seu trabalho de transmissor de passe, uma vez por semana no centro onde ele pode ir, ele deve ter essa convicção da visão geral do movimento espírita, para que ele saiba para onde o movimento espírita está indo, em que base ele está assentado, para que o seu crescimento seja seguro, para que o seu desenvolvimento seja bem assentado. Então a finalidade desse seminário, como foi dito no início, não é trazer novidade nenhuma, mas consolidar, confirmar, ratificar, reunir, de certa forma, recrutar companheiros que, tocados pelo propósito realmente de servir, numa área complexa e muitas vezes difícil, que é a da unificação, se predisponham a fazer esse trabalho multiplicador, extremamente fundamental e importante para que a doutrina espírita cresça com segurança e harmoniosamente, mais rapidamente, mais fortalecida e mais rapidamente colaboremos nós para a construção daquele edifício que os espíritos se referem. Em 1950, houve a Caravana da Fraternidade. Leopoldo Machado estava nela? Se estava, qual o papel que desempenhou junto à FEB ou fora dela? Leopoldo Machado estava nela e foi um dos expoentes dessa Caravana da Fraternidade. Juntamente com ele estava ainda o Carlos Jordão da Silva, aqui de São Paulo, juntamente com o médium... Tem um companheiro, poderia me lembrar o nome? Não, Lins foi eu. Teve um médium aqui da Federação... Como? O Ari Casadil, obrigado, Atílio. Esteve também o Spinelli, do Rio Grande do Sul. Teve também o Lins de Vasconcelos, que não completou a caravana, voltou antes. E esses companheiros tiveram outros que se somaram a eles quando chegaram em Pernambuco e foram até Manaus, numa fase difícil de transporte, quando os aviões na época não davam a mesma segurança que dão hoje. Mas foi um trabalho extremamente importante exatamente para completar o trabalho do Pacto Áureo. Já que o Pacto Áureo foi realizado, nós vamos ter até um detalhe que vai ser apresentado pela apresentação do próprio César, em que vai tratar mais especificamente desse assunto. Mas esse trabalho permitiu sensibilizar e ajudar a organizar o movimento espírita dos estados do Norte e do Nordeste, para que houvesse aglutinação do Conselho Federativo e fosse sendo consolidado no tempo. Leopoldo Machado, sem dúvida, foi um grande colaborador da tarefa da unificação do movimento espírita e ajudou muito esse processo da união dos espíritas. Então, para finalizar, vamos fazer esta pergunta. Você esteve recentemente nos Estados Unidos para a criação da primeira Liga Espírita. Um comentário sobre o fato pode, de alguma forma, colaborar com a assertiva de hoje? Nós estivemos realmente participando com os companheiros da América do Norte, não da Liga Espírita propriamente, mas do Conselho Espírita dos Estados Unidos, que foi criado em novembro e teve a sua primeira reunião do Conselho Administrativo agora, que ocorreu no decorrer de janeiro. Mas é um assunto que nós consideramos extremamente importante, está muito ligado a esse contexto. Só que nós vamos ter um segmento no nosso seminário voltado ao movimento espírita internacional.
e nós pediríamos então para tecer esses comentários quando ocorrer essa oportunidade.